Olá, pessoal. Muito contente de estar aqui de volta para o quarto episódio do nosso RB Talks. Desta vez com o Dr. Alexander Coelho. Ele é meu sócio no escritório e ele é responsável pelo setor de proteção de dados e ele que cuida de todos os procedimentos. E a gente vem debatendo aí há algum tempo, né, a possibilidade de se adotar a arbitragem como um mecanismo de resolução de controvérsias em caso de violação da proteção de dados das pessoas, né? Então estamos aqui, o Dr. Rodrigo Sampaio, que é o meu colega de balcão aqui, né, no RB Talks. E nós preparamos aqui uma enxurrada de perguntas, né, para a gente tentar debater de novo. A gente está aqui para debater ideias e não ter respostas pré-estabelecidas, né? Eu acho que é muito importante deixar isso bastante claro, porque esse é um assunto que não está decidido. Perfeito. Né? É uma inovação que a gente... É um novo debate que a gente está colocando para as pessoas de maneira geral, né? Então, teremos aqui um bom debate pelos próximos 30, 40 minutos. E é um assunto atual, né? Pois é. Olá a todos, né? Quarto episódio. Já é um sucesso. Lembrando que, assim, a lei de arbitragem de 96. Uhum. Quer dizer, já vão fazer quase 30 anos. Todo episódio eu erro o cálculo, né? Da contagem. Né? Advogado não sabe fazer. Isso, né? Enfim, eu erro o cálculo. Enquanto a Lei Geral de Proteção de Dados é de 2018. Isso. Quer dizer, não havia como a lei ter meditado a respeito do assunto, né? Então, assim, realmente é algo bastante atual. E ela vem depois do regulamento europeu, que já tem alguns julgados mais sedimentados quanto à proteção de dados. Então, realmente, dentro do nosso RB Talks, é importante começar a entender essas novas tendências. Aliás, você está falando um negócio muito importante, Rodrigo, que é o seguinte, a gente espelha muito no Brasil o que se faz na Europa. Com certeza. E a gente está a depender do assunto, entre 1 a 3 anos, né, atrás da Europa. Nossa, você é realmente uma pessoa otimista. Eu acho que são 50 anos. Mas assim... É que a proteção de dados é um assunto mais novo lá na Europa, né? Mas enfim, a questão toda é que a gente está um pouco atrás mesmo. Verdade, né? Corretamente. E a questão da arbitragem está sendo ventilada lá na Europa por algumas situações, né? Tá certo? Então, mas desculpa, interromper. Imagina, não interromper assim. Então, assim, é uma preocupação atual e se nós podemos, assim, quanto a dados, né, dados, informações, quer dizer, a elaboração em si, né, do que nós temos de conteúdo, se a gente consegue transformar isso em um objeto de arbitragem, né? Então, assim, essa é a preocupação atual, é uma meditação e eu acho que a gente pode pelo menos dar algumas luzes aqui. É isso. Bom, obrigado pelo convite. Bem-vindo, né? Bem-vindo, em primeiro lugar. Marcelo, Rodrigo, ao RB Talks. É um grande prazer estar aqui com vocês para a gente falar sobre arbitragem e proteção de dados. Acho que tem muita sinergia nesses dois assuntos, nesses dois temas. Estou à disposição. Vamos lá, eu posso começar? Por favor, vamos lá. Vamos lá. A gente debate no Brasil há algum tempo a possibilidade de se utilizar arbitragem, por exemplo, para dirimir controvérsias no que diz respeito à proteção dos direitos dos consumidores. Né? Ou seja, a gente está falando de maneira ampla, bem ampla, direitos difusos e coletivos. Exato. E existe uma certa similitude, né, em relação ao direito voltado para a proteção de dados, apesar de que a gente sabe que a lei de proteção de dados ela é focada em pessoas físicas, então o universo acaba sendo um pouquinho menor, mas é um universo muito grande. Então, ele se insere nessa lógica dos direitos difusos e coletivos. Né? Então, puxando por esse debate aí, voltar que já existe para a proteção do consumidor, será que seria adequado eu utilizar arbitragem para resolver conflitos voltados à proteção de dados do titular do dado, né, que é a pessoa física que é titular desses dados? O que você acha? Não, perfeito. Acho a analogia super válida. Sim. Né? Se a gente for olhar aí nessa parte introdutória que vocês falaram, acho que de fato o Brasil está aí há uns 3 anos, mais ou menos, atrás da Europa, porque a GDPR lá é de 2016. É isso mesmo. Aqui a lei é de 2018, promulgada no final de 2018, vacácio legis, mais pandemia, mais um ano. É verdade. Começou a valer em 2021. Mas a gente vê, quando a gente fala em proteção de dados... Um advogado que sabe fazer contas. Tá? Pois é, diferente de mim, né? Você vê as diferenças das pessoas mais modernas e mais antigas, né, de espírito. Mas quando a gente olha para a proteção de dados, para esse universo, a gente olha para a Europa, que é o berço, né? A GDPR é uma excelente lei, muito bem construída, ciência biológica,
E então, quando a gente fala que a proteção de dados, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, foi feita em cima da GDPR, isso acaba sendo uma extrema qualidade. É muito bom para a gente ter a nossa lei com base na GDPR. E, de fato, a gente acaba observando, por eles estarem à frente, por eles terem essa cultura da privacidade mais forte do que o brasileiro, né? O povo latino, de uma maneira geral, o europeu, ele é muito mais reservado, tem essa característica da privacidade. A gente vê que na Europa é comum, né, a utilização de arbitragem no sentido amplo, né, quando a gente pensa em privacidade dos indivíduos, de uma sociedade, né, indo para essa área do direito difuso, direito coletivo, a gente vê que já existem na Europa, no bloco europeu, algumas decisões, né, de 2019 para cá, utilizando a arbitragem para resolver esses conflitos. Não, muito interessante, né, o que o Alex está falando. Realmente me traz à tona, né, a noção de vida privada europeia, né, que Sim. Eu cheguei já a escrever sobre isso, Marcelo, talvez você não saiba, né? Não. Eu já escrevi sobre vida privada e dados, né, que tem a privacidade, daí tem a confidencialidade, daí tem o sigilo, então a noção em si ampla de intimidade e até onde a gente poderia entrar propriamente, ou no que a arbitragem poderia ajudar até na consagração do sigilo de informações. Sim. Eu acho que esse é um tema em pauta. E aproveitando já o seu discurso e fazendo uma pergunta, nesse conjunto de julgados, que na verdade aqui são experimentos que são realizados, né, porque ainda está no início, né, digamos, arbitragem para proteção de dados, existem mais demandas envolvendo entre empresas, consumidor, empresa. Como que você visualiza esses polos num procedimento arbitral? Olha, eu até tendo aí com a Europa com esse espelho, né, e mais avançado aí que a gente, as autoridades europeias, né, dentro do bloco europeu, cada país tem a sua autoridade fora o board da comunidade europeia. É verdade. Né? Então, assim, embora a gente pense dentro dos direitos difusos, do direito coletivo, né, as autoridades europeias elas têm um trabalho muito forte nessa questão de privacidade, de olho nas empresas. Né? Então, assim, a gente vê algumas decisões em cima do Facebook, né, que é, na verdade, da empresa Meta, algumas decisões em cima do Google, né? Embora a GDPR ela privilegie a autodeterminação, Sim. né? Ela dá esse empoderamento aí pro titular de dados, né? Dele autodeterminar o que vai ser feito com o consentimento. Exatamente, né? exatamente. É o poder do consentimento. Ele determina com quem que ele vai compartilhar, com quem que ele vai consentir o uso desses dados, e a qualquer momento ele pode revogar. Então, a lei ela dá essa proteção, mas ao mesmo tempo que ela dá essa proteção individual, ela está de olho o tempo todo e ela tem um canal de denúncias. Né? A GDPR, tanto quanto a LGPD, prevê um canal de denúncias onde as autoridades elas olham por amostragem de denúncias. Então, assim, muitas denúncias em cima da Meta, muitas denúncias em cima do Google. É feito o processo administrativo, investigativo, e aí sim essas decisões acabam sendo ampliadas para uma coletividade maior. Sim, tá? sim, com certeza. Mas, diante disso, até por a questão da celeridade, algumas decisões que depois elas, feito o procedimento administrativo, existe o recurso, em vez de eles irem para a esfera judiciária, optam pelo procedimento arbitral, né? Por todas aquelas qualidades que a gente tem na arbitragem, na celeridade. Nesse caso, quando a gente fala em proteção de dados, o sigilo não pesa tanto, porque acaba sendo também uma obrigação legal a publicização dessas sanções, dessas sentenças, né? Eu acho que assim, um ponto aqui que a gente já falou nos episódios anteriores, né, Marcelo? É assim, a gente está lidando com dois ramos aqui, a arbitragem
e proteção de dados. Exato. Então, assim, tanto o arbitralista vai ter que conhecer proteção de dados, quanto Sim. aquele, não sei como a gente denominar, o especialista em proteção de dados. Vou chamar só de especialista em proteção de dados, vai ter que conhecer a respeito de arbitragem. Processo arbitral. A gente falou sobre o tributário, arbitragem marítima, assim, essa interface, né, de direito substancial e também um direito procedimental, digamos assim. E as dificuldades. Então, assim, realmente, a gente tem um titular aqui, né, Alex, que ele dá o consentimento, ele pode tirar o consentimento, ele pode dar o consentimento para uma finalidade. Exatamente. Quer dizer... E às vezes o controlador de dados, né, a empresa não coletou para uma determinada... Pegou esse consentimento para atingir uma finalidade, né, não atinge, e às vezes também existe a coleta excessiva, que também fere um dos princípios da GDPR, né, que você coletar o estritamente necessário para conseguir atingir aquela finalidade. É o exercício de um direito da personalidade, na verdade. Né? Hoje em dia, a proteção de dados é vista como um exercício de direito da personalidade. Perfeito. E o Rodrigo perguntou em relação a empresas, né? Você vê que existe uma possibilidade no futuro de até aquilo que a gente consideraria um direito difuso e coletivo mesmo, ele acabar sendo exercido pelos titulares. Porque às vezes a gente tem uma disputa entre duas empresas, por exemplo. Né? Vamos dizer que a Meta contratou uma empresa na Europa e uma delas vazou o dado. Então ela pode ter uma pendência que ela vai acabar arbitrando, por exemplo. Sim. E aí faz lá uma convenção de arbitragem e acaba indo para arbitragem porque é sigiloso, tal, o jornalista não vai ter acesso. Sim. E acabou a disputa, acabou e pronto. Mas será que existe um futuro para os titulares de dado algum dia conseguirem arbitrar? Titulares, pessoa física, você diz. Pessoas físicas, as pessoas são protegidas, né? Pela lei de proteção de dados, no caso, o regulamento, né? Sim. Eu acho que sim, Marcelo. Eu acho que sim, porque quando a gente fala em arbitragem, a primeira, eu não sou um expert no assunto, mas a primeira coisa que vem em mente é a celeridade, né? É você buscar ali, numa câmara arbitral, o seu direito reconhecido. E quando a gente fala de dados, a gente está falando do mundo digital, onde o tempo é fundamental. Sim. Né, para evitar um estrago maior. Sim, o dano ele se propaga muito mais rapidamente. Então, no Brasil, a gente pode até traçar um paralelo em relação à chamada arbitragem societária de companhias abertas. Boa ideia. Por quê? Foi aprovada uma lei que alterou a lei das SA, que passou a permitir a inclusão de cláusulas arbitrais em estatutos de companhias abertas. Né? Exato. E aí muita gente, eu ainda torço um pouco o nariz em relação a isso. Eu acho que é válido, mas tem uma série de problemas que eu não sei se a arbitragem vai resolver. Mas o que se percebeu, e criaram esse mecanismo no Brasil, da chamada arbitragem societária coletiva. Né? Porque a arbitragem ela tende a ser mais cara do que uma resolução de controvérsias no judiciário, pelo menos no início. Tá? Então isso poderia ser um impeditivo de uma pessoa que tem um direito protegido pela Lei Geral de Proteção de Dados, né? Seria um impeditivo para ela poder acessar o judiciário e ter lá uma indenização reconhecida, etc. Né? Mas, de repente, até a gente pensar num paralelo que aconteceu no direito societário, no mercado de capitais, e ter essa arbitragem coletiva para a proteção de dados, né? Sim, acho que é válido. Pode ser uma tendência no futuro, né? E voltando um pouco na proteção do direito individual e o uso da arbitragem, eu vou citar aqui um caso. Por exemplo, em 2020, o Centro Internacional de Arbitragem da Câmara do Comércio Internacional, a CCI, decidiu um caso envolvendo o Facebook, a empresa Meta, e um único indivíduo, um alemão. Né? Ou seja, esse indivíduo aí, que é o titular dos dados, ele alegava à época, né, que o Facebook havia violado a sua privacidade ao coletar o uso de dados pessoais sem o seu consentimento. Ou seja, ele, em algum momento, ele viu ali que o Facebook estava coletando algum tipo de dado, às vezes, né, provavelmente para fins publicitários, né, e ele não tinha dado consentimento. Nesse caso, o tribunal decidiu a favor desse indivíduo e ordenou que o Facebook removesse todos os seus dados pessoais do sistema da Meta. Então, assim, é um caso emblemático, né, ocorrido na Europa, onde a arbitragem foi utilizada aí para resolver esse conflito individual com relação à proteção de dados.
Então, acho que é O uma nome tendência. dessa pessoa física foi divulgado ou isso é mantido não confidencial? foi. Sobre esse aspecto, me parece que a gente... Porque, assim, é curioso a gente tratar do assunto chamado privacidade e a pessoa entrar com uma ação na justiça, perante o poder judiciário, vamos assim dizer, e aí aquilo se torna público, que houve um vazamento. Sim. Na arbitragem, se, por exemplo, custo, né, aquilo couber no bolso da pessoa... Exato. Se ele tiver condições de arcar... É uma das vantagens. É. Eu fico pensando, principalmente, não só em pessoas que têm condições financeiras, mas talvez em algumas profissões, a arbitragem aqui na proteção de dados pode funcionar melhor, né? Fico pensando nos artistas, Sim, as pessoas que fazem parte de espetáculos, né? Que têm uma boa condição financeira e que eventualmente podem demandar e eventualmente propor um procedimento arbitral, né? Em relação à empresa, né? exato. Por que não? Quer dizer, então uma coisa que a primeira face assim parece ser um pouco estranha, como que eu vou arbitrar uma questão de proteção de dados? Na verdade, Exato, né? isso já vem se desenvolvendo. E isso está na essência, né? A gente está falando de privacidade. Eu acho que quando a gente fala do titular de dados, do direito individual, acho que cabe, né? Quando a gente vai mais para essa área do direito difuso e coletivo, quando a gente fala de vazamentos de dados, por exemplo... Transindividuais, né? Interesses exato. transindividuais. Transindividuais, exatamente. Quando a gente vai para essa linha, né, para esse campo de atuação, aí não. Aí é necessário publicização. Por quê? Porque quando a gente está falando de um incidente de segurança, seja ele um vazamento de dados ou não, aquilo pode estar acarretando e atingindo outros usuários, outros titulares de dados, e é importante que a sociedade tenha consciência disso. Mas aqui é um pouco também o paralelo da arbitragem entre particulares, que nós falamos nos episódios anteriores, que pode ser regida pelo sigilo, e isso era um diferencial de mercado, Sim. frente à arbitragem que se relaciona com o poder público Sim. e a necessidade de ser pública. Exatamente. Então, assim, talvez aqui possa fazer um paralelo. Sim. Agora, São situações e situações. essas situações, né? Agora, tem um ponto que o Marcelo destacou, realmente, Alex, talvez que a gente possa ponderar, é sobre esse direito substantivo da proteção de dados, porque um dos, talvez, quem considere um entrave de ser um objeto de arbitragem é que dizer que o dado é algo indisponível, porque a gente só pode fazer arbitragem se for um direito patrimonial disponível. Então, assim, pensando nesse consensualismo. Mas, de fato, existe um efeito que pode ser quantificado em termos financeiros, né, do vazamento. Não sei como que você vê isso, né? Porque é um direito para muitos que simplesmente seria indisponível, né? Sim. Pessoal intransferível, disponível. Isso. Exatamente. Isso, mas lembra um pouco sempre a história do direito da personalidade, né? Que no início, a maioria deles são, por definição, são indisponíveis, absolutos, etc., mas que tem uma circulação econômica, né? Sim, dados têm um Então, valor assim, econômico. sem essa dúvida. parte de circulação econômica, não vejo, não é um direito moral, por assim dizer, né? Mas é um direito patrimonial. Patrimonial. Isso pode ser negociado, né? Sim. Como são as questões de marca, etc. Sim. Exatamente. Agora, outras questões, por exemplo, eu quero que seja mantido o meu direito à privacidade. Aí sim, ele não vai abrir mão, né? Exato. O titular de dados não vai abrir mão, né? Ou seja, existem situações e situações, mas a gente consegue adequar isso ao uso da arbitragem, né? Ou melhor, o uso da arbitragem se adequa a isso. Eu fico pensando, por exemplo, em situações clássicas que tem de exercício de direito à imagem, sei lá, alguém tirou fotos para uma revista Sim. e... tudo bem, eu tenho um direito sobre aquelas imagens, né? Então, com o exercício de um direito da personalidade, eu posso simplesmente retirar essas imagens, falar, não quero que circule. Justo. Porém, se essas revistas já estão impressas, etc., eu causei um dano patrimonial. Isso não significa que eu não tenho que ressarcir né, a casa editora dessa questão econômica criada. Eu posso proibir a circulação da imagem, Sim. E quando a gente mas fala... dano econômico não. Exato. Não, Economicamente apreciável. O abuso, né, da utilização de um dado pessoal também pode gerar um dano econômico. Né? Por exemplo, dados Exato, pessoais sensíveis. Né? Imagina a lei, ela é clara, tem um rol taxativo do que são os dados pessoais sensíveis. Né? Então, por exemplo, filiação partidária. Né? Você imagina que você está concorrendo a uma vaga e um dado seu é vazado da sua ideologia, da sua afinidade, não ideologia, mas da sua afinidade política ou filiação partidária. E você acaba perdendo aquela vaga de emprego por conta desse vazamento. Gerou um dano, né? Gerou um dano. E às vezes não tem como voltar atrás, né? Porque antigamente, né, é a questão do digital, o né? ministro Barroso mencionou outro dia, antigamente o jornal
Ele era, Exato. um dia era a notícia e o seguinte é usado para embrulhar o peixe. Hoje em dia não se embrulha mais o peixe com a notícia. O que tá na internet fica para sempre. Para sempre, é complicado mesmo. Difícil aí exercer o direito do esquecimento, entre outras coisas. É isso aí. Então, Alex, fazer uma última pergunta aqui, e o Rodrigo logicamente me complemente se ele... Lógico, vamos em frente. Né? A gente tem lá, dentro do direito societário, toda uma discussão que se aquela cláusula que é inserida no Estatuto Social, ela vincula ou não vincula o minoritário, etc., porque ele votou contra ou ele não quis. E existe a possibilidade dele, se ele votar contra na hora de se deliberar em Assembleia Geral a adoção da cláusula de arbitragem no Estatuto, ele pode pedir para o chamado direito de recesso, ele pode pedir o dinheiro dele de volta em relação à empresa. Né? Mas e aquela pessoa que entrou depois e nunca votou, ele aderiu, não aderiu? É um contrato de adesão quando ele compra aquela ação. Sim, justo. Né? E a lei de arbitragem, ela tem uma norma específica que ela exige a rubrica. Né? Em todo contrato de adesão, a pessoa, para em tese aderir, ela tem que especificamente rubricar aquela cláusula que trata da arbitragem. Quando a pessoa ela, entra num site, que ela passa as informações dela, a gente sabe que na prática ela está sendo um contrato eletrônico, o que nem era tão pensado na época da lei de arbitragem, porque a lei de arbitragem é da década de 90. Exato. Se pensava em arbitragem entre partes, normalmente um pouco maiores, por exemplo, duas empresas grandes. Com certeza, era pequeno. Assim, a arbitragem vem sendo utilizada em outras coisas que não era exatamente o que se vislumbrava naquela época, mas a gente sabe que existem outras utilidades para a arbitragem, né? Mas, ao mesmo tempo, existe a possibilidade da gente resolver de maneira mais eficiente, com árbitros mais bem preparados, etc, etc. Tá? E como que a gente poderia, então, pensar em adotar, né, ou sendo um pouco mais pragmático, né? Como que a gente poderia pensar em adotar a arbitragem para realmente proteger o titular dos dados, pessoa física, etc., quando a gente tem esse problema, e proteger via arbitragem, né? Quando tem esse problema da exigência da lei de arbitragem. Não, perfeito. Fazendo aqui só uma analogia, na área de proteção de dados, né, quando a gente entra num site e essa empresa foi diligente, fez aí um processo de adequação, nomeou o seu DPO, ela tem uma política de privacidade ali certinha, né? E quando você está preenchendo algum formulário, né? Quando você está ali entregando seus dados para aquela empresa, seja para a compra de um produto ou para uma compra de um serviço, né? Ali tem que ter um termo de consentimento, né? Se for dado sensível, mais claro e específico, falando de dados sensíveis, uma função ali, uma caixinha, um opt-in para o titular, de forma clara e inequívoca, fazer a sua autodeterminação, concedendo aquele uso daqueles dados para aquela finalidade, que se assemelha muito aí à rúbrica que você falou na cláusula arbitral. Mas não é a mesma coisa. Assim. Não é a mesma coisa, exatamente. Então, exatamente. A hora que um processo cai na mão do juiz, ele pode falar, acho que é e acho que não é. Entende? Exato. Sim, não é tão claro. Automático. Não é tão claro quanto. Sim. E eu sou da mesma opinião que você em relação ao próprio mercado de capitais, porque tu não fala assim, não, mas olha, aprovou em assembleia, tá aprovado, etc. E não teria outro mecanismo para fazer isso. Não, na verdade, se a pessoa ela trabalha com um broker, ela também clica numa caixinha dizendo que ela quer comprar ação. Com certeza. Ela clica em mais um para dizer que ela aceita a cláusula de arbitragem. Exatamente. Porque, na verdade, a questão é exprimir a vontade, né? Exato. Então, o que pode ser feito, na minha opinião, a gente tem dois caminhos, né? Seria uma modernização da lei de arbitragem, né? Trazendo aí essa situação, porque na década de 90 a gente não tinha contratos, ou se tinha, eram muito poucos contratos assinados digitalmente, né? Não tinha tecnologia, não existia o blockchain, por exemplo. Contrato era papel. Era papel, exatamente. A gente mandava fax aquele fax com papel de rolo ainda, né? A internet é de 94, né? Estava no início. Mas aí teria que ter uma alteração legislativa. Exatamente, né? Agora, um outro caminho seria a gente fazer a alteração da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tendo algum artigo, alguma previsão legal para a utilização da arbitragem, né? Para a utilização clara, né? algum capítulo ali específico falando do procedimento arbitral. Que aí a gente pode pensar, talvez, na proposição aí de algum projeto. Realmente pensando assim, o ponto sempre é a declaração inequívoca da vontade. Exato. Então, esse é o ponto que é importante para a convenção de arbitragem. Então,
realmente talvez precise de uma alteração legislativa. Né? É que a gente está num cruzamento que o primeiro carro vai ter que passar, né? Então, e tudo muito novo ainda, né? Talvez um primeiro caso, um segundo, assim, levante o problema para uma alteração. né? Poderia ser que o judiciário viesse a dizer, olha, você simplesmente clicar naquela caixinha, aquilo vai ser suficiente, tá? Pode ser, e daí está resolvido? Exatamente, tá? E pode ser que em uma outra situação o juiz fale, olha, me desculpa, mas não dá para aceitar isso aqui. Sim, não tem previsão legal. Agora, se tiver a previsão legal, como aconteceu na lei das SA, aí se resolveu, porque hoje a jurisprudência está pacificada que esse tipo de dispositivo, quando inserido no estatuto, mediante a deliberação da Assembleia, é válido. Perfeito. Então, né? Acho que mais nesse sentido, a declaração inequívoca da vontade. Exato, acho que esse é o ponto, né? E quem sabe, né? A gente, através de alguma associação, consiga... Então, você está falando uma coisa interessante, porque, por exemplo, o Roberto Pasqualin, que é a nossa terceira perna aqui do Arbitox, que hoje não pôde estar com a gente, ele, com um grupo de colegas, eles criaram uma associação, né, e fizeram um anteprojeto de lei que está no Congresso Nacional. Essa associação é chamada de IBAT, que é o Instituto Brasileiro de Arbitragem Tributária. Exato, talvez algo semelhante. Exatamente. Espelhada na lei portuguesa, porque em Portugal existe arbitragem tributária, e que é assim, um sucesso estrondoso em questão de poucos meses. Aquele processo que aqui numa vara de fazenda pública demora 10 anos fácil para julgar em primeira instância, lá ele está julgado definitivamente em 3, 4 meses, quando muito. Né? Muito. E lá teve uma lei para isso. Né? E eles, o Roberto Pasqualin e os colegas lá do IBAT, eles fizeram um anteprojeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional para tentar dar essa segurança jurídica para resolver, para dirimir essas controvérsias. De repente, uma Questões associação... tributárias aqui no Brasil. Exatamente, né? E aí a gente poderia pensar, de repente, uma associação promover o mesmo tipo. Exato, é um caminho de influência, né? E tomada de consciência, então não tem jeito. É você levantar uma bandeira tecnicamente, né? Exato. Tecnicamente, exatamente. Isso, com seriedade. E que, sinceramente, eu acho que vai ser benéfico para a população, porque a gente vai ter pessoas mais técnicas, né? Sempre. Porque o que acontece? A gente tem juízes muito bons e muito inteligentes, mas eles tratam de tudo. Sim. E ninguém consegue lidar com tudo de maneira adequada na vida. Tempo, né? Exatamente. Né? E aí você vai passar a ter árbitros. Ninguém consegue, são limitações. Quiçá uma câmara arbitral especializada em proteção de dados. Poderia, né? Exatamente. Então, de repente, seja um caminho. Isso vai dar muita segurança jurídica, né? Acho que sim. Concordo. Acho que sim. Eu acho que de repente esse é o caminho, né? Nossa, muito bom esse episódio, né, Marcelo? Muito bom, muito bom. Bom, então estamos encerrando aqui o nosso 4º episódio, né? Do Arbitox, hoje com Alex Coelho, que é um especialista em proteção de dados, sócio de Gótica Advogados. E gostaria muito de agradecer o seu tempo aí, Alex, e obrigado pelos seus insights, tá? Eu que agradeço, Marcelo, Rodrigo. E seguimos em frente, né? Está aí, estudando, aprendendo. É isso aí, quando precisar. E praticando arbitragem. Então, eu acho que é um assunto, como a gente tem várias pressuposições aqui, eu acho que a gente poderia até voltar para essas discussões para tratar de aspectos específicos. Sim, com certeza. Sim. Com certeza. Entendeu? Né? Então, são duas áreas que vão se interseccionar, questão de tempo. É isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal. Obrigado, até a próxima. Abraço, tchau, tchau.